Vamos para mais um Pensando Bem. Hoje nós vamos falar sobre geração de magoáveis. Gente que se magoa com tudo ou com todos. Gente que não é capaz de permitir a felicidade em si, a não ser que ela seja revelada no outro com a alegria que ela quer. Se for diferente, ela não se permite viver bem. Essa live de quinta-feira é uma live que eu faço sobre o tema da semana. Eu posto um vídeo toda segunda-feira no meu canal do Instagram, nesse canal aqui. Você que está me assistindo pelo YouTube, eu lanço esses vídeos no YouTube e no Instagram. Toda segunda-feira, por volta de 8 horas da noite, 6 horas da tarde, eu sempre estou postando esses vídeos. E no Instagram, toda quinta-feira, eu estou falando sobre o tema. E aí, você que não me segue ainda pelo Instagram, vai lá, me segue. Ou que você está no YouTube aqui, ainda não está me seguindo pelo YouTube, ainda não se inscreveu, né? E nem tampouco ainda está conectado comigo para receber as informações, fique por dentro. Sarinha, Isabela, Natália, Saraiva, Jonathan, Camila, todos vocês aqui. Daqui a pouco a gente vai começar. Boa noite. Deus abençoe vocês, que essa palavra hoje seja uma palavra que desencadeie, que permita vocês viver o melhor, assim como eu também quero ser permitido por Deus viver o melhor. Viver cheio da presença dEle, da paz dEle, do amor dEle, e que vocês vivam com fé, naturalidade, na espiritualidade. Só mais um pouquinho, eu já vou começar. Sérgio Alcone, tudo bem, meu amigo? Sérgio é um cara bom demais, fez os planejados aqui de casa. Sérgio é um talento nato. Aí, galera, procura esse cara aí, que ele, com planejado, é top, manda muito bem. Jonathan, meu aluno lá da WST, Projeto Brasil Fight. Segunda-feira, toda segunda eu dou aula num projeto social lá em Xerém. Você que quer conhecer um pouco, eu vou trazer o Silent aqui uma quinta-feira para ele falar um pouco do nosso projeto. Você que quiser participar, doar lanchinho para as crianças, participar de algum modo, toda segunda-feira eu dou aula lá em Xerém. As aulas acontecem segunda, quarta e sexta. É um projeto social muito lindo. Lá a gente tem em torno de 40 crianças que participam com luta livre e luta olímpica, né? E a gente quer dar essa profissão para essas crianças, trazendo para elas o melhor através do esporte. Então, eu vou apresentar aqui para vocês alguns outros projetos. Hoje eu convidei uma pessoa, não sei se ela vai conseguir estar por causa de internet. Eu chamei um missionário para estar aqui com a gente, para falar um pouco do trabalho que ele está fazendo na Bahia, meu primo. Mas eu não sei, ele está com alguma dificuldade de internet, eu não sei se ele vai conseguir chegar a tempo, ou se vai conseguir estar hoje aqui com a gente. Caso ele não esteja, eu estou com essa visão de toda quinta-feira abrir 5 minutos aqui no meu canal para falar um pouco de alguns projetos sociais que estão tocando aí na rua, que estão fazendo bem, que estão ajudando, que estão abençoando as pessoas. E a gente precisa conhecer, porque tem muita gente às vezes querendo abençoar, querendo ajudar, e não sabe aonde destinar. Eu quero apresentar para vocês projetos sérios, projetos bons, que vocês possam confiar, tanto para ir, tanto para se doar, quanto monetário mesmo, ajudar. Vamos lá? Já são 10 horas? 10 horas? Deixa eu ver se o Marcos já entrou aqui. Ainda não. Então, vamos começar. A live de hoje é sobre geração de magoadas. Eu coloquei no vídeo da semana uma suposição, uma ideia, dizendo um pouco sobre imaginar algo. Imagine que eu tenho a responsabilidade, e eu tenho essa responsabilidade, de trazer água para você.
E você precisa dessa água para beber, para se saciar, para viver uma vida melhor. E essa água sou eu que tenho que trazer. E toda vez eu vou a uma fonte e trago uma água boa para você. Mas aí, com o tempo, eu vou tendo preguiça, eu vou tendo cansaço, vai me gerando cansaço, preguiça, e eu vou indo para uma água mais próxima, mais barata, uma água que não me dê tanto trabalho. Quem sabe se eu não estudar tanto para poder fornecer o melhor para vocês aqui, como palavra, como conteúdo, essa água vai virando má água, ela vai virando uma água ruim. A mágoa significa água não tratada, má água. É uma conexão do mal e a água. É uma má água barrosa, uma água que não está tratada, uma água capaz de fazer mal para a gente. E se você toda vez venha se acessar comigo e vai percebendo que a água que eu te dava antes não é tão boa quanto eu te dou agora, o que vai acontecer é que você vai adoecendo, você vai passando mal, você vai bebendo dessa água, e quando você vai ver, você está tão ruim quanto aquele que está te dando. Com essa suposição, eu começo uma ideia. Aonde é que a gente tem a água que nos alimenta? Qual é a fonte? Qual é a pessoa que nos nutre? Qual é a base que a gente tem como princípio para buscar água para a nossa vida? Água para a gente continuar a vida. Quem são as pessoas que você pode ouvir? Quem são as pessoas que você pode falar? Quem são as pessoas que você pode receber delas o dom de Deus, o dom da vida? Quem são as pessoas que no meio da vida você pode ter ali e confiar e depositar a sua vida? Nós somos bem assim, né? Precisamos de boa água para continuar a jornada, de boa água para continuar a vida. Colocando isso como base, cerne aqui do nosso bate-papo hoje, e eu quero que todo esse pensamento seja em torno disso. Porque nós somos os seres que pedimos hoje e reclamamos amanhã. Por que a gente pede hoje e reclama amanhã? Por exemplo, talvez você esteja hoje reclamando de um trabalho que você tanto pediu a Deus. Talvez hoje você está reclamando de uma pessoa que está do teu lado, um amigo, que você tanto pediu para ter na sua vida e hoje você está reclamando dele. Ou nas suas relações, você está vivendo com uma pessoa que você tanto pediu a Deus, uma pessoa amável, bondosa, e hoje você está reclamando por essa pessoa. Ou você conseguiu mudar essa pessoa para ela não ser o que ela era, ou você permitiu que aquela pessoa mudasse sem vocês fazerem manutenção da vida juntos. Esse processo entre pedir a Deus e mudar tem um processo aqui, existe uma lacuna que a gente precisa fazer manutenção. Por exemplo, eu estava desempregado, desesperado. E aí eu começo a orar, pedindo a Deus, Deus me manda um trabalho, Senhor, me manda um trabalho, eu quero trabalhar, eu quero. E Deus vem, manda um trabalho para você. Só que esse trabalho não é a tua ideologia completa. Você queria trabalhar de segunda a sexta, você trabalha de segunda a sábado. Esse trabalho que você queria ter de segunda a sexta era R$2.000, mas esse é de segunda a sábado, 1.600. E aí você já começa, né, a se desanimar, mas o que você pediu para Deus, Ele te respondeu. E às vezes, aquele começo era o que você precisava. Porque se Ele te dá 2.000, você esquece dele. Se Ele te dá trabalho de segunda a sexta, você repousa tanto que você não quer saber, sua vida vira tanto, guina tanto, que você não quer saber de Deus. E se você talvez não tiver um trabalho que te faça esforçar-se mais para você galgar, você vai estacionar na fé, na vida, em qualquer problema. Você vai ser água parada. Então Deus, Ele entende as nossas orações, mas Ele não dá aquilo que pedimos. Ele dá a mais.
mesmo que ainda no início não seja esse mais. Mas se a gente permanecer, a gente vai ver o mais de Deus acontecer. O que nos falta às vezes é manutenção e permanência. Manutenção e permanência fazem as águas de Deus dentro da gente se agitarem e não paralisar. Fazem as águas que com Deus está conosco se agitarem na vida. É por isso que eu peço hoje e não faço manutenção nesse período e amanhã já estou reclamando. Amanhã o trabalho não presta mais, estou cansado de ir para lugar longe, estou cansado de ir para esse trabalho, não aguento mais as pessoas. Mas ei, você quer ficar desempregado? Você quer reclamar de algo e ficar desempregado? Por que você não valoriza o que você tem? Por que você não agita esse trabalho e faz ele mudar, e faz ele ser melhor e perceber que ele é uma resposta de Deus lá no começo? Quem sabe a pessoa que você está hoje se relacionando tenha mudado tanto que você não se identifica com ele lá no começo. Mas entre um começo e um fim, há uma história, há um meio. Entre o que você está passando hoje e os ontens mal vividos, há umas permanências que você deixou fazer. Ninguém está onde está à toa. Ninguém está magoado com outra pessoa sem uma causa. E eu vou botar aqui, que eu esqueci de botar aqui, ó, geração de magoáveis, para as pessoas que entrarem saber o tema. Calma aí, deixa eu fixar aqui. Geração de magoáveis. Para quem está entrando, para quem chegou agora, nós estamos falando sobre mágoa. Mágoa é má água, água não tratada. E essa água não tratada, que a gente está conversando aqui, a gente está tratando sobre movimentar essa água, o que faz no da dengue, né? Ir lá e botar a larvinha dele, ir lá e fazer o mal para aquela água, é porque aquela água não tem movimento, porque aquela água é uma água parada. Água parada e limpa, a dengue vem. A mágoa é um processo de dengue, né? Mais ou menos, só para você entender. A mágoa é esse processo entre um início e um fim, sem manutenção de vida, sem manutenção de história, sem agitar as águas, sem agitar e ser potencial de Deus. Talvez o trabalho hoje que você tanto pediu no começo não presta mais porque você só sentou na cadeira e fez o seu papel. Você simplesmente não agitou as águas, você não borbulhou os pensamentos, a vida, e não se deu a capacidade de fazer manutenção e melhorar todos os dias para potencializar o presente que Deus está te dando. Acontece nas relações. E eu quero falar sobre relação pessoal e amorosa também. A gente começa com as pessoas, né? Tão encantado, tão encantador, tão lindo, tão bonito. E passa tempo, passa a história. E aí algumas pessoas chegam para mim e falam: Felipe, mas não é aquela pessoa que eu encontrei mais. Eu atendo muitas pessoas, atendo casais, atendo diversos tipos de pessoas e casais eu tenho atendido bastante. E às vezes a gente se encontra com o outro, tentando olhar lá para o passado e vendo que o outro não é mais a pessoa que a gente queria. Por que o outro não é mais? E por que não somos mais o que o outro também quer? Falta de manutenção. Porque vida a dois é manutenção, é conversa, é carinho, é cuidado, é agitar as águas, é um trocar a água do outro para que essa água não vire má água. É um chegar e não ficar com aquela palavra dentro de si que foi falada há 20 anos atrás, há 5 anos, há uma semana. É vomitar as águas que não prestam. É chegar e sentar com o outro e falar: olha, tá ruim. O que você falou, o que você fez está me gerando mágoa. E a gente não faz isso, a gente vai permitindo essas mágoas estarem dentro da gente. E isso é tão ruim em nós que a gente vai se distanciando do outro,
vamos se distanciando de nós mesmos. A gente evita tocar nesses assuntos e cada vez mais que a gente se esconde de uma mágoa dentro de nós, pior ela fica. Pior ela fica dentro de nós. É um processo que a gente precisa de manutenção na vida. Então, por que dói tanto quando a gente fala? Porque a gente não colocou para fora e deixou as águas de Deus nos lavar. Uma coisa boa para eu falar para você: para de reclamar. A gente só se percebe sendo e fazendo uma coisa quando a gente tenta parar de fazer. Talvez você não saiba o tanto e o quanto você reclama. Você só vai saber quando você tentar parar. Você só vai saber de uma coisa na sua vida quando você tentar parar de fazer. E aí, quando você tentar parar, você vai ver o quanto você faz. Uma das coisas que a gente precisa retirar na nossa vida é a murmuração. É reclamação. É reclamar de tudo e de todos. Nunca estar satisfeito com nada. Essa mensagem é uma mensagem que eu também vou falar no sábado, sobre a lei do contentamento. Quando Paulo diz que sei estar com Deus em tudo, eu sei estar contente com Deus em tudo, quer na bonança, quer na escassez, quer com dinheiro, quer sem dinheiro, quer com qualquer coisa. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A lei do contentamento. Então, os magoáveis, os sensíveis demais, as pessoas que não aguentam ouvir nada, são pessoas que nunca estão contentes, nem com os outros e nem consigo. Já parou para pensar? Já parou para observar as pessoas que são assim? Que nunca estão contentes com nada que você faz por ela? Você pode andar até 2 milhas por uma pessoa, mas se elas forem insatisfeitas, não vai valer de nada. Você nunca ande a 3ª milha por essa pessoa, porque não vai valer de nada. Ela nem se valoriza, quanto mais o outro, quanto mais você. Nós temos que saber até onde a gente tem que ir com o outro. E fazer manutenção da vida é isso. É a gente perceber quem está conosco e quem é capaz de gerir a nossa vida sem deixar que as nossas águas fiquem paradas. Que elas gerem mágoas, que elas gerem águas não tratadas. Então, o que está acontecendo com a tua história? É que você se encanta muito com o começo e acaba tendo um final ruim porque você não faz manutenção da tua história. Um hoje ruim é a permanência de passados horríveis. Se meu hoje não está alegre, se meu hoje com Deus não está vivendo em paz, se meu hoje é caos, se meu hoje é turbulência, com certeza o meu passado é de ausência. O meu passado é de não ter me cuidado, é de ter vacilado demais, é de ter deixado as coisas tocarem de qualquer forma, é dar voz e dar poder para a palavra das pessoas na minha vida. É de permitir que a voz das pessoas sejam voz em mim. Que elas tenham poder e raiz para me paralisar. Mas a única voz que tem que te fazer caminhar é a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo. É essa voz que você tem que dar sentido para a sua vida. A voz dos outros, a voz das pessoas, a voz do aplauso, a voz do tapinha, a voz da maledicência. Essas vozes não podem conduzir a sua vida, não podem conduzir a sua história. Essas vozes não podem ter voz dentro de você. Essas vozes são as vozes que nos levam a má água, que nos levam a rumos ruins dentro de nós, que nos paralisam, que nos dengam, que nos adoecem e que nos fazem mal. Permitindo isso, a gente não consegue viver uma vida sadia, uma vida feliz. E não adianta os encantamentos que você vai colocar sobre você. Se você não tiver manutenção de vida, manutenção de fé, manutenção da sua espiritualidade em Deus, manutenção de relacionamento, manutenção das amizades, da familiaridade, de qualquer âmbito da sua vida, se você não viver em equilíbrio,
fazendo manutenção, não adianta os encantamentos que virão, você será capaz de destruir todos. Não adianta, às vezes não é o lugar que você está. Essa casa está pequena, eu vou arranjar uma casa maior para ser mais feliz. E aí você vai para uma casa maior, continua infeliz. Você, não, esses amigos... Não tem nada a ver com os amigos, com a casa maior, tem a ver com você. Tem a ver com a sua preguiça. Preguiça é deixar a água não movimentar dentro de nós. A preguiça faz com que a água fique aqui dentro de nós, paradinha. E aí tudo que as pessoas falam, a água paradinha, não consegue gerar a turbulência para poder fazer a manutenção, de jogar água fora que não presta, e água limpa, as águas do Espírito Santo me saciando, e as vozes que não são vozes de Deus que vão para fora. Falta de movimentação. Preguiça. Preguiça de chegar para a pessoa e falar, olha, não é certo, está errado o que você está falando para mim. Não me trate assim, não faça isso. Você está me adoecendo. E a gente vai permitindo, sabe? E aí não vale nenhum encantamento em nós, nada que chegue em nós será tão prazeroso para ter a continuidade, a bênção da permanência em nós. Não vai adiantar nada, não vai adiantar chegar carro novo, não vai adiantar chegar casa nova, não vai adiantar chegar mais nada na tua vida se você não viver uma vida de manutenção em Deus, em Cristo, e ter a voz dele como uma voz capaz de te nutrir, de te fazer feliz, de te fazer cheio do Espírito, e não deixar que as vozes que vêm de fora alimente a tua alma e façam ela raízes em ti. Quando você não permite isso acontecer, o que te resta é adoecer. E é isso. E aí você vai tentando comprar presente, gastar dinheiro com coisas, você tenta fazer todo um alvoroço para tentar mudar o caos, quando o caos não tem nada a ver com o local, com nada disso. O caos tem a ver com a sua covardia. Quantas vezes você já foi covarde na sua vida? Quantas vezes você já foi covarde em deixar que as pessoas falem com você da maneira que querem? Quantas vezes você foi covarde e dormiu com uma palavra maldita no seu coração? Quantas vezes você já foi covarde ao ponto de não perdoar? Ao ponto de não chegar e não tratar e não cuidar? Quantas vezes a covardia fez a mágoa dentro de você? Quantas vezes você já permitiu isso? Quantas vezes alguém te fez mal e você não foi até essa pessoa e falou, olha, não faça isso comigo, eu não gosto disso. Eu não gosto desse tipo de tratamento, eu não gosto desse tipo de palavra, eu não gosto dessa maneira. Quando a gente não se expõe, quando a gente não põe para fora, a gente mágoa. A gente é água maltratada. A gente é água que não está curada. Então, para a cura de Deus chegar em você, você precisa ter atitude. Você precisa movimentar as águas. Como as águas eram agitadas e o milagre chegava, para o teu milagre chegar, você precisa movimentar as águas que existem dentro de você. E não deixar com que as vozes externas, as vozes que não são de Deus, sejam capazes de te levantar ou de te afundar. Que não sejam vozes capazes em nada. A única voz que tem que ser voz de permanência é a voz de Deus. Felipe, mas quando um amigo vem falar pra gente, quando um amigo vem falar pra gente vai, quando um amigo vem falar pra gente vamos embora, ei, é muito bom. Mas se a gente não cuidar e depender só desse amigo para ser voz em nós, quando esse amigo estiver ocupado, e aí? Quando esse amigo não puder ser mais voz em nós, e aí? Nós não podemos estabelecer voz a não ser a voz de Deus. A única voz capaz de nutrir. Sabe? Nós temos um vazio de Deus que só Deus pode preencher. Pessoas tentam preencher com todos os tipos de aparência que não sejam
divina, mas a única é através de Jesus. É a única capaz de estabelecer paz em nós. É a única capaz de dar a nós a voz que a gente precisa para não ser uma geração de magoáveis. O que acontece é que tudo que alguém te fala, tudo que alguém fala para você, você dá voz para isso, e aí isso te minimiza, sabe? Você conta um sonho para alguém, você conta algo para alguém, você fala algo para alguém e a pessoa diz, olha, você não tem nada a ver com isso, mas é um sonho dentro de você, é uma voz de Deus falando, te impulsionando para fazer, para abençoar, para gerir, para ser, e você diminui. Você, porque alguém falou, deu voz a uma palavra que não deveria ter nada a ver com a tua vida. E aí, o sonho está aqui, a voz das pessoas estão batendo, e chegar ao fim só vai depender de você. O tempo vai passar fazendo ou não. Mas se fizer com a voz de Deus dentro de você, com trancos e barrancos, semeando com choro, ou não, vai acontecer o melhor. Ainda que semeando com choro, com lágrimas, com dificuldade, com Deus, com a bênção da permanência, você vai explodir, você vai chegar até o fim e vai cantar o hino da vitória. Não tem como. Agora, com as vozes dos outros, com a dependência humana, o que vai acontecer para você? Frustração. Porque, às vezes, até os nossos amigos se permitem ser usados não por Deus. Porque eles que nos conhecem acham que são capazes de enxergar o nosso potencial. Acham que são capazes, mas não são. A capacidade de enxergar o teu potencial está nas mãos de Deus. E Ele tem o teu nome gravado na palma das mãos dEle. Se tem um texto que eu muito lembro, é Isaías 49:15. Ainda que a tua mãe esqueça de você, ainda que essa mulher que te gerou no ventre esqueça de você, todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Deus sabe das mágoas que você está vivendo. Deus sabe dos labutares mais difíceis que você está vivendo. Deus sabe de tudo isso. Ele sabe que tudo isso é uma questão de um passado mal resolvido. É uma questão de permanência, de ter deixado tantas vozes entrar no seu caminho, tantas pessoas entrarem na sua vida, falar para você o que você deveria fazer, falar para você o que você deveria ser, quem você deveria ser, como você deveria ser, e hoje você está uma pessoa totalmente destruída e magoada. Você nem foi e nem deixou de ser. Você nem sabe o quanto você foi, mas porque as vozes que mais falaram de você foram as vozes externas. Foram as vozes que não eram voz de Deus. Então, para você arrumar essas gavetas, para você arrumar a tua espiritualidade, a tua vida desengrenar, sabe? A tua vida dar um salto de fé, de tudo que você precisa, você primeiro precisa ouvir Deus. O que Deus tem para dizer sobre isso. Porque de resto, nada mais importa. Qual é o teu sonho, qual é o teu projeto? Para de reclamar da empresa que você vive, do trabalho que você tem. Para de reclamar. Uma vida de reclamação é uma vida doentia. Pessoas que só vivem reclamando de tudo e de todos estão adoecendo sem perceber. Estão gerando caos dentro de si. Estão vivendo uma vida horrível. E não sabem do quanto vai piorar se continuar gerando mágoas dentro de si. Pessoas que geram mágoas rancorosas são possíveis, maior possibilidade de ter câncer. Sabia disso? O câncer também é oriundo das mágoas, desse entristecimento da alma, do espírito por dentro. E pessoas que não liberam perdão, pessoas que estão travadas na vida, que estão presas com isso tudo, são pessoas que têm a possibilidade de não viver o melhor de Deus.
Então, uma dica aqui hoje para você: esqueça as vozes externas. Fique com a voz do Espírito, a voz da razão, aquela voz da certeza, aquela voz da salvação, aquela voz que diz para você: vai, eu estou contigo. O teu sonho são sonhos que eu gerei desde o ventre da tua mãe. Então, não seja magoável. Não seja alguém que dependa dos outros, que dependa de um carinho para ser feliz, que dependa disso tudo, sabe? De uma voz de alguém, de um tapinha nas costas, de um empurrãozinho. Empurrãozinho, tapinha, faz parte da vida. Nós teremos, nós faremos. O que eles não podem ter em nós é a capacidade de ser o único potencial de nos fazer continuar. Olha, e para isso eu tenho voz. Eu vim do zero, zero mesmo. Já cheguei a momento de não ter o que comer. E eu me lembro que eu estudava, acordava 5 da manhã, ia para o centro da cidade, ia para a biblioteca, estudava. E aí ia para o curso. Já estava ali no centro, ia para o curso, ia até 6 horas da noite. De 7 às 10 eu ficava para dar aula no curso que eu estudava à tarde. Chegava em casa por volta de 11 horas. 11 horas. E as pessoas que mais me fizeram crescer foram as pessoas que mais exigiram de mim. Foram alunos que me exigiram demais. Foram alunos que chegavam com exercícios que eu tinha que pensar 10 vezes. E aí eu chegava em casa e falava assim: cara, eu tenho que estudar muito mais. Eu tenho que estudar muito mais. Eu tenho que estudar muito mais e muito mais e muito mais. Então, se a vida está te exigindo, pare de reclamar e vá estudar. Vá vencer o problema, vá cair para dentro e vai ouvir o que Deus tem para dizer sobre isso. Esquece o que as pessoas têm para dizer. Esquece o que as pessoas têm para dizer para você. Por mais que sejam boas ou ruins, que essas vozes não sejam vozes só dependentes de você para te impulsionar. Então, corra atrás dos teus objetivos, dos teus sonhos. Não deixa essa palavra para lá de alguém que disse que você não conseguiria, que você não faria, que você não seria e qualquer coisa disso. E que daqui para frente você faça manutenção da vida, manutenção das águas. Não deixe nada como água parada em você. Seja um turbilhão de Deus. Seja alguém que faça manutenção da vida, que não deixe a água parada em nenhum momento, para o mosquito da dengue não vir, para a água não ficar barrosa e virar má água, para que nada disso estabeleça em você uma vida que não seja a manifestação de Cristo. Essa é a dica de hoje sobre a nossa geração. A geração que mais quer trabalhar, menos quer ter trabalho, mas quer receber. A nossa geração, infelizmente, é a geração que quer trabalhar no WhatsApp, que quer ficar no sofá e receber a bênção, que quer tudo na mãozinha. É a geração mimimi, você não pode falar nada para ela. Você não pode falar nada, qualquer coisa já se sentimentaliza. Então não seja como a nossa geração de magoáveis. Pessoas que não podem ouvir nada de alguém, que não pode falar nada para ela, não pode tocar direito. Porque se você falar, se você for contra, ela já fica chateada. Pessoas que ficam chateadas com pessoas que são contra ela não têm o potencial de melhorar. Não pode melhorar, porque se você for capaz de ouvir alguém que é contra você, você está sendo capaz de perceber e ver se que aquilo que ela está falando tem sentido ou não, porque se não tiver sentido, eu vou poder ter o poder de melhorar. Então, não seja a geração mimimi, não seja alguém que não pode se falar nada para você. Tudo que alguém tem que falar para você, as pessoas têm que pensar 10 vezes, tem que pensar 30 vezes, para ver se não vai te magoar, se você não vai ficar chateadinho, se você não vai bolar com ela e não vai ser mais amiguinho. Não seja assim. Seja alguém
que só a voz de Deus te importe. Só o que Deus fala de você te interessa. Não viva com a aceitação de ninguém. A gente não precisa de ninguém, de aceitação de ninguém. Eu me lembro uma vez que eu estava trabalhando numa empresa. E a minha chefe, ela me exigia muito, demais. Demais. E um dia ela falou, olha, você vai conversar com o dono geral da empresa amanhã. Você vai ter que explicar todo o processo de trabalho para ele. E aí eu falei para ela assim, beleza, tranquilo. Aí ela, mas assim, tranquilo? Você não está nervoso? Eu falei, não, pô. Sabe por que não? Porque quem conversa com Deus todos os dias não tem dificuldade de falar com mais ninguém. Quem com Deus está todo dia, quem conversa com Deus, não tem dificuldade de lidar com ninguém. Por isso que eu estou te dizendo, quem tem a voz de Deus não precisa da aceitação de mais ninguém. Se Deus te falou, se é um sonho de Deus, se Deus está no projeto com você, então vá, então vença, então faça. Deixe com que as pessoas simplesmente vejam. Alguns, é como a corda bamba da vida, né? Eu falo muito isso. O evangelho, a vida com Deus é como andar numa corda bamba. Você vai ficar ali no equilíbrio. Algumas pessoas vão estar lá embaixo, te olhando e dizendo assim, vai cair. Vai cair. Daqui a pouco cai. Isso aí é vento de palha. Dou 2 meses para cair. E vai acontecer nada. Já vi isso aí, essa história? Eu já vi. Já conheço de anos. Mas lá embaixo também tem pessoas que não têm coragem de te olhar, cara. Tem gente que está fechando o olho e dizendo, Senhor, sustenta. Senhor, abençoa, Deus. Continua com essa pessoa, Pai. Não deixe ele desequilibrar, Pai. Não deixe o Felipe cair nem para um lado e nem para o outro. Senhor, permita ele chegar até o fim. Permita ele nessa corda bamba da vida não cair, não retroceder, não vacilar, não ficar com medo. Não deixa que ele, como Pedro, tenha medo o suficiente para, ainda que andando sobre as águas, afunde. Porque as pessoas que talvez não estão te aplaudindo, ou então estão lá embaixo te olhando, talvez sejam as pessoas que mais estão orando pela tua vida e são as pessoas que mais estão pedindo a Deus que você consiga chegar até o outro lado. Então, viva esse equilíbrio da vida. Potencialize-se e seja um potencial na mão de Deus. Que Deus te abençoe e fique com essa mensagem. Não deixe e não beba água que não seja água de Deus. Não adianta a gente reclamar de alguém que nos dá água, como eu falei no vídeo da semana. Não adianta a gente reclamar e continuar bebendo a água suja que dão pra gente. Se a água é suja, se a água não está valendo a pena, se o ensino que você está, aonde você está, na religião que você está, não está te fazendo bem, não está comunicando o Espírito Santo de Deus, a clareza do Cristo, se não está, pula fora. Vá beber as águas de Deus, as águas cristalinas e as águas purificadoras. Que Deus te abençoe. Fique com mais esse Pensando Bem. Se você ainda não me conhece aqui pelo Instagram, se inscreva também aqui no Instagram, né? Me segue aí pelo Instagram, se inscreva no nosso YouTube, Felipe Santos Pensando Bem. Vai lá no YouTube, se inscreve, tem conteúdo sempre para te abençoar, vídeos, palavras de Deus, momentos bons para a gente compartilhar na vida. Que Deus abençoe todos vocês que aqui passaram e estão comigo todo esse tempo. Que a boa mão de Deus esteja sobre vocês, que vocês não sejam capazes de permitir que não sejam que não sejam águas da vida de Jesus. Que nenhuma outra água acesse a vida. Que nenhuma outra voz seja a voz em você, como falamos aqui. Que a única voz que tenha permanência e que seja uma bênção da permanência seja a voz de Deus em você. E a voz de Deus hoje em você está dizendo, permaneça, fique firme, continue, agarre-se na promessa dele. Tudo vai melhorar, tudo vai se restabelecer e a glória de Deus vai ser bem maior. Como Ageu 2:9 diz, a glória da última casa será maior do que a da primeira. Então, que Deus abençoe vocês. Niltinho, que Deus te abençoe, meu amigo, no hospital aí,
Que a boa mão de Deus esteja sobre você, que o Espírito Santo derrame a cura sobre você. Tenho orado por você incessantemente, meu brother. Carolina, Deus te abençoe. Nete, algumas pessoas que estão com a gente aqui na live. Biel, olha, Biel, chegou aí com a gente. Larissa, minha prima. Suelen, Sandro, meu sogro. Que Deus abençoe vocês. Que essa palavra seja rema, seja uma palavra de vida, uma palavra de amor e esperança. Não deixe nenhuma água que não seja água de Deus ficar com vocês. Natália, Deus abençoe também. Amém.